Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui com a gente. E hoje, gente, o caso é delicado, viu? Uma história que terminou em tragédia, lá em Brasília. É, uma tragédia. Francisco, o homem que, tirou a própria vida na Praça dos Três Poderes. Depois de postar mensagens ameaçadoras online. Claro, a mídia já criou as suas narrativas, focando em política e religião. Mas a gente sabe, a gente sempre fala aqui, né, que a verdade ela é sempre muito mais profunda. Sim, com certeza. Então a pergunta que a gente se faz hoje é: quem era Francisco? O que aconteceu? O que levou a esse ato tão extremo? A gente tem que ter muito cuidado com essas narrativas prontas, né? Principalmente quando a gente tá falando de um caso tão sensível, né? Sim. E a gente tem aqui um material bem interessante, um trecho do texto colado, que ele tenta ir um pouco além do sensacionalismo, né? Sim. E trazer uma análise mais profunda do caso. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a questão da religião. A mídia, né, já ligou Francisco ao evangelismo, mas o autor do texto colado, que pelo visto conhece bem a região onde Francisco vivia, ele desmente essa informação categoricamente. Ele fala, é bem categórico. Ele diz que Francisco nunca foi evangélico. Nunca? E critica a tentativa da mídia de encaixar essa tragédia numa narrativa politicamente conveniente. Essa tentativa de rotular o Francisco, né? De colocar ele numa caixinha pré-definida. Isso é muito problemático, né? Sim. Porque simplifica demais a história. A realidade ela é sempre muito mais complexa do que os rótulos que a gente tenta impor, né? E aí o autor do texto colado, ele questiona: será que a gente está sendo críticos o suficiente com as informações que são apresentadas pra gente? Boa pergunta. Será que a gente está realmente buscando a verdade? Ou a gente só está querendo confirmar as nossas próprias convicções? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né? Principalmente em tempos de tanta informação, tanta desinformação. Com certeza. E essa tentativa de rotular o Francisco, ela se estende também para a filiação política dele. A gente sabe que ele foi candidato pelo PL em 2020. E aí a coisa fica interessante. Porque o PL, na época, ele estava alinhado com a esquerda. Inclusive, o autor, ele menciona que Bolsonaro, ele só se filiou ao PL em 2022. Bem depois da candidatura do Francisco. Então, essa história de que o PL é um partido de direita é uma simplificação, né? Para não dizer uma distorção da realidade, né? O autor, ele argumenta que o PL, ele é, na verdade, um partido de centro. Que ele se alia a quem for mais conveniente no momento. Um partido pragmático. Que ele busca o poder acima de tudo. E ele critica essa tentativa de ligar o Francisco ao movimento bolsonarista. Mesmo com as mensagens do Francisco criticando tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Interessante, né? Porque mostra que ele não se encaixava em nenhum dos polos dessa polarização política que a gente vive hoje. Ele se posicionava contra essa polarização. Inclusive, ele pedia que tanto o Bolsonaro quanto o Lula se afastassem da vida pública, né? Caramba. Pelo bem do Brasil. Mas aí fica a pergunta: será que essa crítica à polarização era genuína? Ou será que era só um sintoma de uma profunda desilusão com a política? Essa é uma boa pergunta. E essa desilusão política parece que foi um fator importante no caso do Francisco. Nas mensagens que ele postava, né, online, fica bem evidente ali que ele estava passando por momentos difíceis. Sim. Ele falava em revolução, em iniciar uma nova era. Parecia estar completamente desiludido com o sistema, né? E essa desilusão somada a outros problemas pessoais que ele enfrentava, né? Como, por exemplo, uma separação conjugal difícil, que é mencionada pelo deputado Jorge Gotten, que conhecia o Francisco. Isso tudo parece que foi o gatilho, né? Para essa tragédia. E a gente tem que lembrar sempre, né, que por trás das narrativas, dos rótulos, existe um ser humano ali. Com suas dores, as suas frustrações, as suas lutas. E no caso do Francisco, essas lutas se manifestaram de forma trágica, né? De forma trágica. E é aí que a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha da simplificação. O Francisco, ele não era apenas um bolsonarista fanático ou um esquerdista radical. Ele era um ser humano complexo. Com história de vida complexa, que tomou uma decisão extrema num momento de profunda dor
E desilusão. E essa decisão extrema, infelizmente, teve consequências, né? Irreversíveis. Mas será que a gente, como sociedade, poderia ter feito algo para evitar essa tragédia? É uma pergunta que fica. Será que a gente está dando a devida atenção para a saúde mental das pessoas? Será que a gente está criando um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda quando precisam? São perguntas que a gente precisa se fazer. Você lembra que o autor do Texto Colado, ele se aprofunda bastante no perfil do Francisco, né? Vai além dos rótulos. Ele menciona, por exemplo, que ele era conhecido na comunidade como Tio França. Que ele teve casas noturnas, que ele trabalhava como chaveiro. Parece que ele tinha uma vida comum, né? É uma figura conhecida na comunidade. O que torna esse desfecho da história ainda mais chocante, né? Sim, sim. A gente se pergunta. Como alguém que aparentemente levava uma vida normal pôde chegar a um ato tão extremo. Pois é. E o autor, ele traz o depoimento do deputado Jorge Delgueten, de Santa Catarina, que conhecia o Francisco pessoalmente. E esse depoimento é bem revelador. E o que o deputado fala sobre ele? O que ele revela? Ele descreve o Francisco como um cara de vanguarda, antenado com as tendências do mercado. Mas ele também menciona ter percebido um desequilíbrio emocional no Francisco durante as últimas interações que eles tiveram. Nossa, que triste. Então quer dizer que as pessoas próximas já percebiam que algo não ia bem. Mas será que ela se sentiu à vontade para intervir? Para oferecer ajuda? Ou será que esse estigma que ainda existe em torno da saúde mental impedia elas de agir? É uma pergunta importante, né? A gente precisa se perguntar enquanto sociedade se a gente está criando um ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas. Sim. Em que elas se sintam à vontade para falar dos seus problemas, para pedir ajuda sem medo de serem julgadas. Com certeza, com certeza. E o deputado também menciona que o Francisco estava passando por uma separação conjugal difícil. Que o afetou profundamente. E que em 2020, durante a campanha eleitoral, ele já parecia alterado, diferente do que ele era antes. Exato. Ou seja, a gente tem um conjunto de fatores aí, né? Que combinados podem ter contribuído para o estado mental do Francisco. A desilusão política, os problemas pessoais, a falta de apoio social. É como se fosse uma panela de pressão que foi acumulando vapor até explodir. E a gente fica por aqui, mas a conversa continua. A gente espera que esse mergulho, no caso do Francisco, tenha provocado reflexões, tenha despertado a sua consciência, tenha acendido a chama da esperança no seu coração. A gente se despede com a certeza de que juntos a gente pode construir um mundo melhor. Até a próxima.